Fala galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Alan e hoje vamos falar de Corel Painter. Algumas pessoas não conhecem este software, ele é menos conhecido do que o Photoshop, ele é mais usado para fazer pinturas digitais, né? Enquanto o Photoshop pode ser utilizado tanto para pintura quanto para edição de imagem, o Painter ele é mais focado na parte da pintura. Não que você não possa editar uma foto com ele, nem dar efeitos bacanas, etc. Mas ele é mais utilizado para pessoas que fazem pintura tradicional e que tiveram certa dificuldade em usar a mídia digital, no caso o Photoshop, o Sai, esse tipo de coisa. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso adiante, mas o Painter ele é muito bom porque ele simula a pintura. Eu vou mostrar aqui para vocês a interface dele, né? Esta é a interface do Painter. E ele é bom porque ele simula aqui a pintura tradicional, né? Ele é digital, obviamente, mas ele foi feito mais para dar esse sentimento de que você está segurando um pincel, um lápis, esse tipo de coisa. Inclusive, eu vou mostrar para vocês lá que as ferramentas deles basicamente são umas ferramentas que você utilizaria no seu dia a dia. Então, se você é um artista que usa acrílico, que usa aqui tintas a óleo, airbrush, né? Que lápis também, 2B, canetas, esse tipo de coisa, tudo ele foi feito aqui justamente para simular, né? Então aqui nós temos a categoria de lápis, né? E aqui a gente tem vários tipos de lápis, 2B, que você já viu aí na sua casa, etc. A versão nova que é 2015, do Painter traz essas partículas aqui, né, que são brushes que simulam, é muito estranho, muito bizarro, mas é bacana. Eles simulam uma espécie de gravidade e tal, e é interessante, né? Eu ainda não usei muito não, mas da versão antiga pra nova, basicamente só isso que muda, viu? Não tem muito mistério não. Deixa eu ver aqui. Olha só que bacana. Quando você aperta aqui ele dá um efeito diferente, né? É interessante, ainda não usei muito não. Mas não compensa atualizar só por causa disso, beleza? Até porque ele tem um problema na importação, eu tive que não dá para importar os brushes antigos. Então eu tive que colocar meus brushes aqui, né? Isso aqui é a minha paleta customizada de brushes. Na verdade eu só uso isso aqui como atalho, viu galera? Não tem nenhum brush especial aqui, a não ser dois que eu criei, né? Mas o resto tudo eu uso do padrão aqui do Photoshop, do Painter. E apenas mudo aqui talvez a opacidade, né? E quando você muda aqui, ela fica customizada para você, beleza? No mais, não tem muito o que falar sobre brushes nesse momento. Depois a gente fala mais pra frente, né? Os pontos fortes são essa facilidade na pintura. Ele tem um ótimo color picker, que é esse aqui do triângulo, etc. Para mim, esse aqui é muito mais funcional do que o do Photoshop. Apesar de ter um plugin no Photoshop antigo, não tem no Photoshop novo, que é o 2014, né? Inclusive eu tenho o Photoshop aqui, o CS6, justamente só para poder usar esse plugin da pintura. Quando eu quero fazer alguma pintura no Photoshop, e eu não uso muito Photoshop para fazer pintura, eu utilizo o CS6 por causa disso, né? Só por causa desse Color Picker. Eu estou utilizando o Photoshop, galera, para fazer pintura, mais para vocês, né? Porque eu prefiro o Painter, tá bom? Então vamos lá. As cores funcionam bem, né? Se você... Eu vou mostrar aqui para vocês. O Painter, ele justamente tem essa parte interessante aqui, que a cor que você utiliza simula bem a vida real, né? Então, olha só, quer ver? Cor acrílica, eu quero pegar um óleo. Deixa eu pegar aqui. Aqui tem esse novo Corel Painter, tem essa função aqui de pesquisar, né? As versões antigas não tem. E você pode pegar aqui os brushes que você quiser de uma maneira mais rápida, né? Que você consegue pesquisar aqui o óleo, por exemplo. Mas eu não quero pastel, eu quero esse aqui. Beleza. E as cores funcionam mais ou menos como ela funcionaria no mundo real. Você vem aqui, você pinta, né? Olha que bacana. Parece mesmo que eu estou pintando num quadro, né? Ele foi feito mais ou menos para simular esse tipo de coisa. Eu não utilizo muito esse tipo de arte tradicional, na verdade eu misturo um pouco das duas coisas, né? Mas é bastante interessante, né? Esse tipo de coisa. O Photoshop, ele, nas últimas versões, ele fez a mesma coisa, mas ele ainda não tá tão bom assim quanto o Painter para fazer esse tipo de pintura. Tá vendo? Olha só como é que ela mistura bem as cores. Inclusive, esse tipo de coisa aqui que eu estou fazendo, que é o Blender, estou misturando essas duas cores, não é muito boa no Photoshop, com os brushes padrões dele, entendeu?
Por isso que eu coloquei aqueles brushes para vocês baixarem no site, que ele funciona melhor do que os padrões do Photoshop. Tá ok, galera? Depois a gente fala mais sobre isso. Vamos manter hoje o tutorial bem mais rápido. Já falei disso, já falei dos nossos brushes também, tá ok? Os pontos fracos do Corel Painter, e existem alguns, porque ele não tem muito tutorial, ele não é muito conhecido, poucas pessoas usam, né? Profissionalmente eu conheço várias pessoas que utilizam, né? Mas eles sempre utilizam os dois softwares, que nem eu faço. Utilizam o Corel Painter e utilizam o Photoshop, beleza? Só conheço uma pessoa que utiliza somente o Painter para fazer as pinturas digitais, etc. E os ajustes. Geralmente o pessoal pinta no Corel Painter e utiliza o Photoshop para dar os últimos retoques, beleza? Mas lembrando que tudo que eu fizer aqui no nosso canal, por mais que eu estiver utilizando o Corel Painter, você pode utilizar o Photoshop também. E depois eu vou me forçar a usar mais o Photoshop para fazer pinturas e tutoriais de pintura nele, justamente para provar isso para vocês e mais ainda, para mostrar quais brushes você pode utilizar para fazer suas pinturas digitais, beleza? O Painter também tem um péssimo controle de layers, não é que nem o do Photoshop, ele melhorou um pouquinho nessa versão, né? Mas se você tiver muitos layers, vai ficar pesado, você não vai conseguir redimensionar direito, nem mover direito os seus layers. O Photoshop é ótimo para fazer os últimos detalhes, ajustar cores, ajustar brilho, esse tipo de coisa. Colocar efeitos de luz, né, que são aqueles filtros que a gente já utilizou bastante aqui nos nossos tutoriais, né. Se você ver o meu último vídeo do Avengers, o vídeo 4, que eu termino a pintura, eu utilizo o Photoshop para dar os últimos ajustes e mudar a cor, beleza? Mas um ponto fraco que não está escrito aqui é justamente o aspecto da queda. Pessoal, infelizmente o Corel Painter, por mais que ele tenha melhorado, ele ainda cracha muito. Então você está fazendo uma pintura, etc. É sempre bom você estar sempre salvando o seu trabalho, porque do nada ele pode ser perdido e ele não tem uma função de recuperação, de recover, que nem o Photoshop tem. Então, se você gastar 30 minutos, 1 hora numa pintura e de repente o software tiver fechado, então você pode perder esse tipo de coisa. Acontece muito. Infelizmente já aconteceu 2 vezes aqui. É por isso que eu não botei 2 tutoriais para vocês. Olha só que coisa interessante. Eu tô dando a dica aqui e eu não sigo ela. Eu tava fazendo pinturas aqui para vocês e eu perdi esses trabalhos, entendeu? Então, e isso é porque essa versão tá muito boa, tá muito estável, tá muito boa mesmo. Só que mesmo assim esse tipo de coisa ainda acontece. Photoshop também acontece, mas em menor grau, né? Então sempre salve as suas pinturas, os seus trabalhos aqui. Uma coisa interessante é você usar Interactive Save, né? Que ele vai criando várias versões da sua pintura, né? Então se você está fazendo aqui você aperta Interactive Save, ele salva 2, 3, 4, e você pode voltar às versões anteriores, né? Ou então você simplesmente faz o save comum, beleza? Vamos lá. O veredito. Utilize os dois, teste um, teste o outro, tá ok? Se você já estiver habituado com o Photoshop, tudo bem, fica com ele, não tem problema, você não precisa baixar obrigatoriamente o Corel Painter para você fazer suas pinturas, tá bom? Eu acho interessante você testar porque a gente nunca sabe se a gente vai se habituar com um ou com o outro, né? Eu mesmo não sabia o quão bom era o Corel Painter. Quando eu comecei a usar, eu falei, poxa, eu não vou conseguir usar o Photoshop da mesma maneira. E até hoje eu não consigo. Eu consigo fazer pinturas no Photoshop, etc. Fica bem bacana e tal. Mas no meu caso, eu não me sinto confortável com o Photoshop para fazer pinturas. No resto, eu utilizo os dois, tá bom? Eu gostaria que vocês testassem, né? E falassem aí pra mim se você tiver problema com o Painter, se você não tiver, qual que você prefere, qual que você não prefere. Se você quer mais tutoriais do Corel Painter também, eu posso falar sobre ele, né? Por favor, comente se você tiver tido alguma dúvida e fale comigo. Um abraço e até mais!